Viva, meus amigos, cá estou eu novamente para tentar acabar o estudo da pintura madeirense que encetei em 2 lives anteriores. Portanto, esta será a terceira live com que finalizaremos a pintura madeirense no início do século XX e durante a Primeira Grande Guerra e ficarão possivelmente com uma ideia absolutamente diferente da que faziam da madeira e do tempo que foi o início do século XX, portanto o modernismo, que já entrava em catadupas neste pequeno território insular e que muita gente desconhece inteiramente. E portanto eu vou tentar acabar este capítulo da pintura para depois, na próxima semana, começarmos possivelmente a falar da música, tanto na Europa, como em Portugal continental, como na Madeira. É um território que privilegiei porque vivi lá há 7 anos, onde trabalhei nos Correios, no CTT, e portanto como especialista de comunicação entrei por concurso e tomei posse em 83 e depois tomei conta, portanto, dos dossiês de imprensa da empresa CTT, Correios e Telecomunicações de Portugal, e a pedido do diretor contribuí ainda para o ajudar com a documentação da empresa, portanto tinha reuniões normalmente 2 vezes por ano para vir a Lisboa estudarmos novas técnicas documentais e ainda o auxiliei tomando conta do Museu do Funchal, onde fazíamos exposições filatélicas e eu comecei também a fazer ligação às escolas e as crianças vinham aprender a história dos Correios, a história das telecomunicações, a história do selo, da filatelia. Eu cruzava, portanto, informação com as escolas e depois tinha efetivamente um feedback muito bom dos meninos, das meninas, que eram pequenos. Era praticamente até o 7º ano que eu fazia estas ações de sensibilização. Portanto, depois incluía até visitas ao interior da empresa, nomeadamente à informática, porque eles gostavam muito de ver os computadores. E foi um tempo muito interessante, mas de muito trabalho, muito trabalho. E então vou prosseguir com a pintura e vou falar ainda, porque tínhamos acabado de falar do Palácio de São Lourenço, vou falar também do Cabido da Sé do Funchal. Como sabem, o Cabido é uma corporação dos cônegos de Sé, ou colegiada, não é? A Sé, a catedral, é o templo cristão em que se encontra a sede de um bispo e uma diocese com o seu cabido e, portanto, deriva do latim cátedra ou cadeira. Portanto, a catedral faz referência ao trono do bispo, não é? E, portanto, eu vou falar da sala do Cabido da Sé do Funchal. A sala de retratos dos bispos que passaram pela diocese do Funchal, que foram 34 desde 1514, até à data em que eu escrevi esta obra, que foi 2008, não poderia deixar de ser objeto do estudo deste trabalho, e foi o que fiz. Portanto, interessei-me por ver esta galeria, porque era uma galeria de pintura de enorme valor e de bastante significado, e estes retratos encontram-se patentes ao público, portanto, nesta sala do Cabido da Sé do Funchal. As instalações do Cabido são constituídas por 2 grandes salas, cobertas por teto de caixotão. Estes retratos, que se encontram nas paredes e a toda a volta da atual sala do Cabido, têm todos o mesmo formato. São pintados sobre um fundo cinzento azulado, apresentando a mitra, a estola e o anel, que são símbolos episcopais.
Curiosamente, quando eu andava a fazer esta pesquisa, conheci um pintor madeirense, muito jovem, que hoje continua, penso que a ser docente de educação visual, que nasceu em 1971 e era pintor de formação, dotado de um enorme talento e que praticava o género do retrato. Ele explicou-me que tinha pintado até essa data 5 retratos dos bispos da Sé Catedral, isso é importante, cuja prelatura decorreu no século XX, e iniciou esse trabalho com a pintura do retrato do bispo Dom Frei David Sousa, que foi, sendo o último retrato, o do atual bispo, Dom António Carrilho. Naquela altura era o último bispo que ele tinha pintado. Para além destas pinturas a óleo destinadas a ocupar as paredes da sala do cabido, este jovem pintor que eu conheci à época pintou ainda os retratos dos 2 primeiros reitores da Universidade da Madeira e os retratos dos juízes conselheiros do Tribunal de Contas da Madeira. Este pintor, que também é professor, como já citei, já tinha apresentado as suas obras em diversas exposições coletivas, tanto em Lisboa, como foi o caso numa exposição realizada em 2003 no Banco de Portugal, quer no Funchal, em que os seus trabalhos se notabilizaram na exposição que esteve patente ao público em 2006 no Museu Universo de Memórias de João Carlos Abreu. Entre muitas outras, participou ainda numa exposição coletiva realizada no Museu da Eletricidade, situado na Casa da Luz, no ano 2007. Nas salas do Cabido, atrás citadas, inaugurou-se em 1940 o primeiro núcleo museológico que viria a dar origem mais tarde ao Museu Diocesano de Arte Sacra do Funchal. As obras dos pintores Alberto Sousa e Max Römer, a que me referi na última live, participaram numa exposição no Museu de Arte Sacra, no ano da inauguração do mesmo. Portanto, isto é digamos que uma visão panorâmica sobre a sala do Cabido da Sé do Funchal e também foi bastante interessante conhecer este madeirense, o Richard Fernandes, docente de Educação Visual, que já tinha feito muitas exposições, algumas delas coletivas. Agora passarei a falar de Alberto de Sousa, que nasceu, um outro pintor madeirense que nasceu em 1880 e faleceu em 1961. A maioria dos quadros deste pintor, que ainda se conservam no Funchal, onde se deslocava para apresentar os seus trabalhos, deve-se a uma exposição realizada pelo artista nessa cidade em 1934. Este pintor, que provavelmente permaneceu no Funchal de 1933 a 35, nasceu afinal em Lisboa. Frequentou a Escola de Belas Artes de Lisboa, as Escolas Industriais do Príncipe Real e em 1897 foi admitido no ateliê de Roque Gameiro. Iniciou a sua colaboração em 1903 na Ilustração Portuguesa, aquela revista que durante o tempo da guerra era muito lida pelos portugueses. Usava a técnica da aguarela, estudou com Manuel Macedo e com o arquiteto Bigaglia. Ficou célebre o seu desenho sobre o regicídio, publicado em Paris em 1908. No Museu da Quinta das Cruzes encontram-se também 8 aguarelas deste artista, uma delas datada de 1931, denominada Canoa. 3 delas datam de 1933, entre as quais Sintra, Penhalonga e Avô. As restantes foram produzidas em 1934. Coro alto do Convento de Santa Clara, trecho do Coro da Sé, com sacristão, retrato da Sé do Funchal e trecho da Capela de Santa Clara. E agora falarei de uma pintora que era filha de Max Römer, que era a Anita Louise Römer,
que nasceu em 1904 e faleceu em 1934. Era uma pintora que nasceu também em Hamburgo, especializou-se em pintura, tendo trabalhado no Funchal e depois faleceu bastante cedo. Mas é digno de assinalar o nome desta pintora porque trabalhou também no Funchal como pai, mas nasceu em Hamburgo, ainda nasceu em Hamburgo. Portanto, passou praticamente 30 anos na Madeira. Patrícia Morris é uma pintora madeirense que esta nasceu no Funchal e iniciou os seus estudos de aguarela com o mestre Max Remer. Penso que ele, para além de ter esta aluna, teria tido muito mais alunos, porque era um pintor com muita capacidade. E, posteriormente, esta pintora, portanto, a Patrícia Morris, frequentou The Royal School of Arts em Brighton, na Inglaterra, a Escola de Belas Artes da Madeira e a Escola Superior de Belas Artes do Porto. A sua obra, espalhada pelo mundo inteiro, tem representação em coleções de arte públicas e privadas e encontra-se em exposição permanente nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bulgária, Holanda, Inglaterra e Nova Zelândia. E a finalizar esta live, que é muito mais curta do que as anteriores, falaria ainda da existência de estampas na Madeira, que foi um tipo de arte cultivado neste género da pintura por muitos artistas estrangeiros que iam à Ilha da Madeira. Portanto, muitos artistas estrangeiros se debruçaram sobre as maravilhas da Madeira e publicando múltiplas séries de estampas feitas a lápis, pena ou pincel. As mais antigas, muitas das quais tiveram de ser pesquisadas no exterior, fazem parte do acervo de alguns colecionadores interessados nessa modalidade. Retratam a vida, o folclore, as belezas naturais da ilha, entre outros aspectos culturais. As mais conhecidas são as coleções de Pican, Bulwer, Pitt, Springett, Slaney, Harcourt, Gellatley, Dillon, Innes e Eckersbury. Portanto, muitos de vocês possivelmente até conhecem estes nomes, estas coleções, e com esta nota informativa termino por hoje a pintura da Madeira do século XX, que foi também muito curiosa e portanto as figuras dos irmãos Franco são dois nomes notáveis que deram uma predominância nessa época e reproduziram a sua capacidade e fizeram proliferar o nome da Madeira através do mundo inteiro muito precocemente, porque no início do século a Madeira poderia não ter tido artistas capacitados, mas teve nomes muito sonantes e, portanto, não poderia deixar de referir esta modalidade da pintura num território que é nosso e que muito deu ao mundo nessa época e continuará a dar, porque a Escola de Belas Artes continua a funcionar e muitos artistas estão em produção contínua e a ensinar e, portanto, a Madeira tem um papel de relevo também neste campo da pintura. Então, até uma próxima live, possivelmente com a música, e até breve, e continuação de boas festas, e mais uma vez, muita saúde para o ano 2021.